Olá, eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Niilista e hoje eu vou aqui fazer um vídeo aqui em cima de um comentário, que eu recebi da Erislane Santos Silva, uma amiga aí do canal, que está acompanhando sempre os vídeos, e ela fez um comentário bem interessante aqui, e que o assunto é videntes, todo esse charlatanismo que tem questão de evidência, de adivinhação, e ela levanta uma questão aqui, ela pediu que eu fizesse um vídeo. Então, Erislane, estou aqui fazendo um vídeo tentando dar uma resposta a esse seu comentário. O comentário foi feito no meu vídeo A Loucura Cristã, que vai estar aí o link na descrição, quem quiser dar uma conferida. Então vamos lá, ela fala aqui, acompanho o seu canal, eu gosto bastante. Você poderia fazer um vídeo falando sobre vidência e curas espirituais e magia negra e dar uma explicação no mínimo razoável? Eu sei que existem muitos charlatões que às vezes sabem sobre a vida e te falam algo sobre ela. Falam que a pessoa quer ouvir ou falam uma previsão e o subconsciente acaba realizando-a. E a pessoa acredita no vidente ou simplesmente acontece uma coincidência. Mas às vezes vem um cara para sua cidade e você vai para o local que ele está por acaso. Daí o vidente fala algo íntimo que não dá para adivinhar só olhando a cara da pessoa. Ou fala uma previsão para uma pessoa que não é você, e sim para uma pessoa próxima de você. E você nem conta para ela ou nem dá tempo de contar a previsão que realiza. É engraçado, no primeiro parágrafo ela fala aqui que existem muitos charlatões, e que às vezes a pessoa é induzida a acreditar, porque a pessoa fala alguma coisa e ela acaba sendo induzida a acreditar de forma meio que inconsciente, aquela previsão acaba acontecendo. Eu acho que um parágrafo já responde o outro para mim. Eu acho que no final aqui também ela fala no meu parágrafo que muita coisa simplesmente acontece porque é coincidência. E nesse segundo caso que ela fala que às vezes chega uma pessoa na sua cidade e que faz uma previsão para você, mas às vezes nem fala para você, fala para uma outra pessoa, e você nem sabe e a coisa se realiza, então não teria como ser um aspecto subconsciente seu porque foi falado para outra pessoa. Primeiro, tem que saber que tipo de previsão que foi feita. Porque coincidência é muito fácil de acontecer. E essas pessoas geralmente que trabalham com vidência, com suposta evidência, se você for reparar, é uma coisa que eu costumo sempre criticar. Geralmente fala assim, jogo búzios, trago a pessoa amada de volta, ou falo tudo sobre a sua vida. Geralmente quando céticos, quando pessoas que têm uma certa compreensão da realidade, pessoas que têm uma certa compreensão de psicologia, e até mesmo de neurolinguística, porque o corpo fala, o seu corte de cabelo fala coisas sobre você, a sua forma de se vestir, dá indícios da sua condição social muitas das vezes, tipo de celular que você usa, a marca, o tipo de roupa, se é de grife, se não é de grife. Obviamente isso não é definitivo, mas são critérios. Você não vai ver uma pessoa pobre vestida com uma grife, por exemplo, italiana. Ou você não vai ver uma pessoa de bem vestida muito mal. Isso como um mendigo, por exemplo. Pode acontecer, mas de uma forma geral, jogando com isso, a pessoa consegue pegar muitas informações na neurolinguística, simplesmente, até mesmo no gestual. Você vê se isso é parte da psicologia. Você vê se uma pessoa está nervosa ou não está nervosa. Quando uma pessoa chega para um vidente, ela já chega com uma carência, porque ninguém vai em vidente se não for para querer saber. Geralmente as pessoas vão para querer saber questões pessoais a respeito de amor, a respeito de relação. E esse pessoal trabalha muito em cima disso. As vidências são sempre vagas. Então, diante de um cético, uma pessoa dessa, um vidente, é facilmente desmascarado. Como eu, por exemplo, eu já tive situações, eu perdi meu filho morreu afogado, há mais ou menos uns 5 anos atrás, e na época minha esposa quis ir no centro espírita, porque disseram que ele ia descer no centro espírita. Meu filho era ateu, era ateu como eu, como eu sou. Na época ele já era ateu também.
na época que ele faleceu. Quando a gente foi no centro espírita, sabe o que aconteceu? No primeiro centro espírita que a gente foi, minha esposa já acreditou que era o espírito do meu filho que estava no médium, simplesmente porque o médium estava ofegante, estava uma respiração ofegante. Ela já induziu ela a crer que aquilo ali é porque ele tinha morrido afogado, na dificuldade de respirar, então era o espírito do meu filho. Olha, que dados ela tem para afirmar isso? Entendeu? Quantos médios não, supostamente manifestam espíritos e tomam uma atitude ofegante, uma atitude diferente, da normal, porque estão no estado alterado de consciência. Então isso são dados muito insatisfatórios para você afirmar que houve uma incorporação ali. No outro local que eu fui, o meu filho se manifestou e começou a falar. Meu suposto espírito do meu filho se manifestou. Falou coisas vagas, estou com saudade de papai e mamãe, estou aqui na colônia espiritual, que é o que sempre, todo espírito só vai para a colônia espiritual, basta ver o filme aí, Nosso Lar, em toda essa literatura espírita, toda essa baboseira. Aí tava lá meu filho falando, você tá carente. Eu até assim, me impressionei um pouco. Mas a frase final dele foi fatal. Fiquem com Jesus. Quando ele morreu, ele era ateu. Então, você vê, não estou dizendo que as pessoas que estejam nesses meios realmente não acreditem, Muitos videntes até acreditam, muitos são farsantes realmente. Mas alguns acreditam que tem evidência. E a evidência deles não passa de uma capacidade que eles desenvolveram, como por exemplo o Chico Xavier, capacidades que desenvolveram de sensibilidade, de pegar no ar várias informações, de trabalhar com várias perguntas, de trabalhar com várias sugestões que a pessoa, que o consulente que está ali recebe, e na sua ignorância solta um monte de informações, de acordo com a postura desse médium. O médium vai catando no ar, vai jogando verde para colher maduro, e acaba realmente falando coisas sobre a vida da pessoa. Isso aí está no campo primeiro da coincidência, porque uma porcentagem grande do que o médium fala, ou do que o adivinho fala, uma grande porcentagem é vago, com coisas vagas, e geralmente sabe que a pessoa muitas das vezes vem porque está com problema na família, então chuta, tem alguém doente na sua família. Entendeu? Claro, quem é que não tem uma pessoa idosa doente na família? Quem é que não tem? Quem é que não sofre por amor? Quem é que não está com problema no trabalho ou está desempregado? Você hoje chegar uma pessoa se você for um suposto médium, e você falar assim, você está desempregado, grande parcela da população está desempregada, você já está mais de 50% de chance, bem mais de 50% de chance de acertar, de que você está jogando verde para colher maduro. Você tem aí uma boa porcentagem alta, de acertar. Ou falar que você está com uma doença na família, ou falar que você está com um problema emocional, ou que a pessoa que te abandonou vai voltar, ou que o seu relacionamento está em crise. Isso aí, você jogando essas informações é muito fácil, você se organizar. E a pessoa que trabalha com isso diariamente, ela adquire uma sensibilidade, adquire um feeling. É como atores, é como gente que lida com plateia, gente que lida com público, mágicos. Os mágicos, eles são capazes de induzir uma plateia, de induzir um público, através da manipulação, eles chamam de prestidigitação, através da capacidade do ilusionismo, de enganar, de iludir. Eles são capazes de tirar um relógio de um pulso de uma pessoa sem que a pessoa perceba. Eles são capazes de tirar uma carteira de um bolso de uma pessoa sem que a pessoa perceba. Muitos desses mágicos ilusionistas são hipnotizadores. Eles têm uma capacidade de carisma tão grande, uma força magnética, um magnetismo tão grande, que eles induzem pessoas a um transe mesmo, um estado alterado de consciência. Eles têm essa capacidade. Eu já vi gente fazer isso. Eu já vi gente com toque e com algumas palavras, convencer uma pessoa ignorante, que ela vai ter algum tipo de reação física. Eu já vi gente cair. Isso acontece nas igrejas. Isso é pura psicologia. Se você é fraco para aceitar isso, você vai cair, você vai ser induzido. Tem pessoas de vários níveis, e tem umas que são mais sensíveis do que as outras. E o mágico, ele vai em cima dessas pessoas. Assim como qualquer tipo de ilusionista, qualquer tipo de vidente, ele prefere essas pessoas mais frágeis. E quase sempre quem os procura são essas pessoas. Então,
É o que ela falou aqui, como é que pode uma pessoa falar, né? Ela quer que eu dê explicações, né? Tipo assim, razoáveis, né? Eu acho que aqui eu já falei bastante coisa, né? Mas eu vou passar para um outro ponto, que é um ponto também que eu gosto muito de falar às vezes que isso não é científico, né? Mas já houve governos, né, interessados na questão da paranormalidade, já houve governos interessados na questão da vidência, né? Tem inclusive histórias registradas, né, de videntes, né, que só de tocar em certas cadeiras, né, já conseguiam saber quem esteve sentado ali e tal. Isso são histórias, né? Eu não possuo dados para afirmar que essas histórias são verdadeiras. Muito provavelmente não são. Né? Mas se por acaso esse fenômeno existiu com algumas pessoas, né, então eu vou falar uma coisa para você. Que pare para pensar, né, por exemplo, no equipamento eletrônico, né, num rádio, né, ou numa televisão. Né? Todo equipamento elétrico gera campo magnético. Né? Isso é sabido. Né? Se você, qualquer bobina, né, se você pegar um fio, né, e enrolar esse fio, né, e fizer uma bobina e passar uma corrente ali, né, vai gerar um campo magnético. Né? Qualquer fio de cobre passando corrente elétrica, né, gera um campo magnético. Né? Então, nosso cérebro também é elétrico. Um cérebro ele é eletroquímico. Né? É um sistema orgânico eletroquímico, ou seja, gera carga elétrica. Ou seja, se gera carga elétrica, também gera magnetismo, né? Eletromagnetismo. Então, qual a impossibilidade, né, de que informações, né, sejam passadas de uma mente para outra através do magnetismo? O magnetismo é uma força invisível, né, apesar de energética, né, invisível, né, que emana de sistemas elétricos, né, onde tem carga elétrica. O cérebro é elétrico. Então, muitas das vezes eu acredito que a proximidade, né, o desenvolvimento de certas habilidades em certas pessoas que têm certas, talvez, predisposições, né, porque ela está falando aqui, como ela fala, né, que tem pessoas que parecem realmente acertar algumas coisas, né, ou parecem realmente ter mais sensibilidade, né, como era, por exemplo, o Chico Xavier. O Chico Xavier, quem estuda a história de Chico Xavier sabe que muito do que Chico Xavier fazia era ilusionismo, era enganação, né? Mas por um lado, tinha um espectro de fenômeno, né? Porque Chico Xavier e outros médiuns já foram estudados, inclusive até muitos estrangeiros, ingleses, já vieram aqui, né? Existe, né, o médium Gasparetto, né, que também, Zíbia Gasparetto é uma escritora espírita aí, né, que também supostamente é uma médium, né? Mas o Gasparetto, acho que era o Luiz Gasparetto o nome dele, ele é um médium que também fez sucesso. Ele fazia pinturas mediúnicas, né? Mas até então, né, isso está no campo do mistério. Né? Isso não é prova nenhuma de espiritualidade, nem prova nenhuma. A única evidência que existe é que, pelo cérebro ter um campo elétrico, ele pode emanar, ele ter atividade elétrica, ele pode emanar um campo eletromagnético. Né? E a gente não sabe ainda, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que, né, ondas de rádio, né, micro-ondas, né, no caso celular, micro-ondas de rádio, né, o próprio Wi-Fi da sua casa, né, a informação é transmitida pelo ar, impulsos elétricos transmitidos pelo ar. Né, tem um emissor e tem um receptor. Né, não tem possibilidade nenhuma, passa por entre paredes. Né, hoje, digamos assim, nós vivemos, entre aspas, a espiritualidade tecnológica. Né, porque hoje nós vivemos a dimensão do invisível na nossa vida diária. Né, o Wi-Fi é o maior exemplo disso. Né, você chega em qualquer lugar, você já quer ali conectar no Wi-Fi, qualquer casa de qualquer pessoa, né, para ficar ali acessando a informação do mundo inteiro. Então, e cadê o contato físico? Não tem. É pura energia. Né? Pura energia, campo eletromagnético. Eletromagnetismo que é enviado através de ondas. Né? Ondas não são físicas. Né? Ondas são ondas de energia, não são físicas. Então, você veja bem, qual é a possibilidade de algumas pessoas terem essa capacidade, né? Porque quem é que nunca vivenciou, né, você pensar numa pessoa e de repente o telefone tocar e a pessoa? Né? São coincidências, assim, no mínimo estranhas, né? Mas isso quer dizer o quê? Que talvez você tenha captado um sinal, né? Que você tenha captado um sinal que está num nível eletromagnético, né? E se a pessoa ligou, né, ou vai ligar para você, talvez você tenha sentido, né, esse impulso antes de tocar no telefone. Agora, isso é tudo especulação, né? Isso não é. Eu só estou demonstrando aqui que existem certas formas de você olhar
o que se chama de espiritualidade do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista físico. Né? Nada disso, o Wi-Fi não é espiritual. Né? O Wi-Fi só prova que você tendo um emissor e um receptor, você pode enviar mensagens para um ambiente não físico, né? Ou seja, um ambiente eletromagnético. Né? Então isso também não seria impossível de mente para mente. Né? Você, por exemplo, sua mente, talvez existam pessoas com capacidade de expandir esse campo, né? O que chamam de aura, né? Os místicos chamam de aura, que não foi ainda demonstrado, provado até hoje. Né? Mas todos nós temos uma energia, todos nós emanamos energia. Né? E a gente não sabe até onde esse campo mental pode se expandir. Isso é físico, porque você só vai expandir o campo mental com o cérebro. Então, vamos dizer que uma pessoa tem uma capacidade de expandir um pouco o seu campo mental, né? e descobrir certas informações que estão sendo enviadas da mente de outra pessoa. Né? Isso é tudo especulação, mas é uma resposta mais válida, né, do que você pensar que isso é prova de espírito, é prova de Deus. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com tecnologia, isso tem a ver com uma coisa natural, né, que ainda é desconhecida. Né? Mas ainda assim, né, dentro da ciência, a gente sempre tende a escolher, né, é muito mais sábio escolher as explicações mais simples do que as mais complexas. Né? Porque geralmente as explicações mais simples são as mais verdadeiras. Então você para pensar, né? Existe muita coincidência nessa área. Né? A maior prova de que, por exemplo, o sobrenatural não existe, né, é que o senhor James Randi, né, James Randi é um canadense que se naturalizou nos Estados Unidos, né, isso já na década de 90. Né? Em 1996, né, o James Randi, que é um ex-mágico, ele era um ex-mágico, ele fundou uma fundação lá, né, para poder combater, né, todo tipo de charlatanismo, todo tipo de pessoas que se diziam videntes, que se diziam... Ele conseguia desmascarar, inclusive ele desmascarou um grande vidente na época, né, que fazia muito sucesso, e ele desmascarou o cara numa experiência lá. Né? Então o que acontece? Ele, com essa fundação, ele era muito rico, ele ofereceu $1 milhão na época para quem provasse, né, sob condições controladas, né, provasse efetivamente a existência do sobrenatural, ou seja, provasse que tinha poderes paranormais. Até hoje o prêmio está em aberto, ninguém conseguiu. Né? Então, é o que eu pergunto para você, quando você vê esses videntes, digamos assim, como você falou, chega uma pessoa na cidade, né? Chega uma pessoa numa cidade e fala alguma coisa para você, que não podia saber, né? A Erislane fala aqui. Né? Então, por que essa pessoa tem de cidade em cidade? Por que essa pessoa, se ela tem tanto poder, ela não descobre logo o número da Mega Sena? Né? Ou, com esses poderes, ela não começa fazer oferecer consultoria para celebridades, para altos políticos, e fica milionária? Né? Ela está por aí vagabundeando, fala com um, fala com outro. É muito comum você ver plaquinha em casas caindo aos pedaços, né? Joga o buzo, estraga a pessoa amada. Então essas coisas nós sabemos que lidam, né? Quem é cético, quem estuda um pouco de psicologia, sabe muito bem que esses eventos não são nada sobrenaturais, né? E que podem ter uma explicação totalmente natural.